Vamos ver aqui. Convidar. Marcelo. Desta live entrou. Marcelo entrou. Oi, Marcelo. Onde está você? Seja muito bem-vindo. Coloca aqui. Oi, tá me vendo? Ainda Pode. não, tô vendo agora. Bem-vindo! Bem-vindo ao Brasil! Obrigado, Liz. Um prazer estar aqui, um prazer o convite. Ter aceitado o convite, estar aqui com você. Gratidão, querido. Que honra ter você aqui para falar um pouco para as pessoas das possibilidades, né? E Sim. aí, a primeira coisa que eu quero que você fale é como é que surgiu no seu mental a possibilidade de você escrever um livro? Fala aí. Eu já andei pesquisando aqui e os seus maiores desafios foi a língua, a falta de dinheiro, que o brasileiro não sabe o que é isso. Fala um pouquinho pra Exato. gente. Claro. Então, quando de 2002, 2003, que eu acabei o meu intercâmbio aqui na França, onde eu moro hoje novamente, eu comecei a escrever alguma coisa já. Então, tinha algumas páginas que ficaram dormindo aí durante 20 anos. Nossa, eu É, compartilho, eu compartilho dessa mentalidade. sério. Eu tenho um livro aí já há uns 6, 7 anos, rascunhado, bem alimentado. Todo Poxa, ano eu dou uma melhorada nele, mas eu vou imprimir. Calma, eu vou publicar. você precisa de um incentivo maior, Liz. Não, mas Quem eu, sabe eu posso te ajudar com isso. vamos lá. Sim, daí você ficou 20 anos com essas ideias ali estruturadas. Isso. Aí tem sempre aquela coisa, né, de... Aí vim para a França, não estava muito estruturado, aquela coisa que eu queria passar, o que eu tinha vivido aqui, né? Achava muito interessante, etc. Mas aí foi passando o tempo, etc. Vida, né, durante 20 anos mudou bastante. Morei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, trabalhei num monte de empresa, conheci muito país, mais de 20 países trabalhando. Depois a gente decidiu, eu estava trabalhando numa empresa norte-americana, a gente decidiu voltar para o exterior, decisão Sim, familiar. Aí, nessa, a gente tem aquele, todo mundo de acordo, né? Eu, sim. minha esposa e minha filha de 17, e todo Agora é mundo, 17, mas na época tinha quantos anos? 13 anos. 13. 13 opina, mas não decide, né? Não, e olha o engraçado, ela queria, eu estava trabalhando na empresa norte-americana, ela queria, tava, pô, na cabeça decidido, vai para os Estados Unidos, né? Sim, Adora inglês, etc. A cidade é fácil de convencer, né? sim. E eles mesmos entram no clima. Aí, é, nessa foi, tentei ir para os Estados Unidos, voltar para a empresa, não deu certo. Aí eu comecei a Sim. procurar fora, achei uma vaga aqui e comecei a conversar. Durou mais de um ano. Várias entrevistas, vim para cá fazer entrevista, etc. Deu certo, estava aqui, que beleza, Marcelo, viemos. Pois não, vamos guardar esse pedacinho aí. Você ficou mais de um ano negociando para conseguir ir para a França, certo? mais de um ano negociando. Pois é, pessoal, deixa eu fazer um adendo aqui no que o Marcelo falou, né? Na maioria das vezes, Marcelo, o meu público que quer trabalhar com a energia do dinheiro, que quer perceber o campo energético, eles começam a fazer alguma coisa, daí uma semana depois não sai do jeito que eles gostariam, aí abandona, fica 3 meses frustrado, não dá certo, não é para mim. Para o Marcelo Fará deu certo, porque ele nasceu com a bunda para a lua, desculpa a expressão, né? Ele Exato. nasceu, né? O que ele Gente, presta está atenção. fazendo na França, pô? É muito fácil para ele, É, né? não, deve ter, o pai dele deve ter bancado, a sogra deve Bancou. ter pago tudo. A sogra não, a sogra nunca paga nada. É Minha filho sogra é de boazinha, minha sogra é boazinha. papaizinho, de mamãezinha, né? Então, tipo assim, pessoal, presta atenção. Por favor, eu trago as pessoas aqui para vocês observarem como as pessoas de sucesso trilharam o caminho de sucesso, né? Então, tipo assim, para o Marcelo hoje ter um livro escrito e poder compartilhar com vocês essa história, tem muita energia ali vibrante compartilhada. Sim, Marcelo, vamos lá. Daí você ficou um ano negociando para conseguir ir para a França. É, eu, através do LinkedIn, na verdade, eu estava procurando durante, na verdade, isso vai antes, né? Durante, vamos colocar no mínimo 2 anos. Eu Dois, estava procurando, sim, antes desse um ano, teve 2 anos de procura, busca, etc. Fiz sim. algumas entrevistas, Canadá, Estados Unidos, etc, etc. Gostava de um emprego nos Estados Unidos, gostava muito. Já estava no Brasil de volta, trabalhando pelos Estados Unidos.
Mas aí é aquela coisa. E um ponto assim, muito engraçado que eu cito no meu livro, e eu queria falar aqui bem rapidinho, é o fato de tem aquelas vagas, né? Você vê uma vaga, vê uma oportunidade e acha que é boa, né? Você julga a vaga sendo boa Sim, porque é de uma empresa boa. sim. Nossa, essa empresa é o máximo, pô. De uma empresa grande, né? Uma empresa grande, ótimo, obrigado. Fábrica de motor, fábrica de carro, fábrica de avião. Nossa, que legal essa empresa. Então tinha várias assim. Sim. E tinha essa empresa que eu tô hoje. Humildemente ela mandou uma vaga. Então, hoje eu entendo o objetivo deles, por que que eles fizeram isso. Aí mandaram uma vaga ali, uma descrição simples, sabe? A letra bem tranquila, fraquinha, etc. Então, bate o olho, fala: ah, não, os caras estão de Não sacanagem. vão ter dinheiro Eu nem vou para nem mandar, pagar. exato, exato, você já começa a julgar. Não, essa Então, empresa é então, ruim, etc. então Mas vou espera, mandar. então vamos segurar mais esse ponto. Pessoal, Tá, olha só. Você sabe que um dos maiores impedidores, das maiores travas do dinheiro e que a gente pratica diariamente. Eu pratico, você pratica, todo mundo pratica, né? Eu digo que a pessoa esperta, a pessoa inteligente é aquela que já percebeu que pratica. O que está na negação, ele ainda não alcançou a inteligência, entendeu? exato. Uma das travas, pessoal, do dinheiro é o julgamento, né? O julgamento. E aí o Marcelo vai falar agora para a gente sobre o julgamento. Se a empresa era Boa. fufu, que nem a gente fala aqui no Brasil, não escrevia direito, não usava chat GPT para fazer aquele textão assim impressionável. E daí, Exato, Marcelo? exato. Bem simples a descrição. Eu falei, pô, julguei, né? Julguei a empresa, falei, não, essa empresa não vai dar nada. Vou mandar mesmo assim, porque a descrição parece muito com o que eu faço. Beleza. Aí não sabe, não conhecia a empresa, entrei para ver, não tinha nome direito. Aliás, no começo não tinha nem nome, então era um Sim, segredo. Falei, sim. piorou ainda, né? A empresa não existe mesmo. Se eles não estão se demonstrando, é porque boa coisa não é, né? Pronto, julgamento assim, ó, ao pé da letra. A gente Aí faz fomos isso. indo, o tempo todo. Ô, Liz, você tá me vendo? Tudo Tô certo aí com a vendo câmera? e ouvindo você perfeitamente. E Todo mundo está você vendo tá e ouvindo aparecendo você também. perfeitamente. É, não, eu botei eu mais longe porque você estava aparecendo todinho e eu estava aparecendo só metade da cabeça. Agora eu botei a cabeça toda para o pessoal ver que a cabeça é Tá, grande. eu não tô te vendo, pode, normal, né? Você tá, Não, para mim está aparecendo então tá perfeitinho, bom, tanto você quanto eu. Estou vendo todos os ótimo. livros, as fotos. Ah, Ali legal. atrás é uma cafeteira, é uma máquina de alguma coisa. Acho que é uma Cafeteira, cafeteira, não é? É, tô cafeteira. vendo perfeitinho, tô vendo tudo aí. Eu tô A aqui bem Marcela ali, ó. quadradinha, fica tranquilo. É você Tá. lá? Depois você mostra A pra gente Marcela, bem de próximo. depois eu mostro. Ah, tá. Você botou o nome da filha de Marcela? Ó, parece que fui eu, né? Mas foi a minha esposa. Ah, então se for a esposa é lindo. É lindo porque quando a esposa quer honrar o marido é muito lindo. Pensei que tinha sido você. Na minha Eu achei família tem bom, muito né? pai que põe nome nos filhos. Achei bom. É claro que sim. Sim, vamos lá. Daí você mandou a Isso. avaliação, você se candidatou para a Candidatei vaga. para vaga e começou o processo, né? Processo longo. Isso em 2000 e começou em 2019, pra você ter uma base. Aí Nossa, bem foi, ali é, no negócio da pandemia, né? isso, isso. Aí, agosto de 2019, pode ser por aí, agosto, setembro. Começamos a conversar, faz uma entrevista, outra, uma conversinha, etc. Ainda nada, né? Não estava convencido que era uma empresa. Aí começou a ficar sério o negócio. Final de 2019, falaram, Marcelo, a gente gostou de você, vamos apresentar você para a empresa. Era um terceiro ainda. Tá. Apresentou, me apresentou para a empresa, falou, ó, Marcelo, eles gostaram de você, vamos fazer uma entrevista com eles. Beleza. Isso em janeiro, mais ou menos. Fizemos uma entrevista, uma live, com as 3 ou 4 pessoas da empresa, o recrutador também. E aí falou, Marcelo, então daqui a pouco a gente dá a resposta. Um Passou mais um retorno. pouquinho, um retorno. Passou mais um pouquinho e falou, Marcelo, fechou. Então eu vou te convidar para vir para cá, você vai fazer uma entrevista aqui na França. Isso em fevereiro, Ó, fevereiro de arrepiei, 2020. arrepiei, arrepiei. Sério. É que contando hoje não é tão divertido, né? Mas eu imagino você durante o processo, né? De procurar Nossa, emprego, de fazer. nossa, Só quem nossa. já procurou emprego, só quem já fez 1.500 entrevistas sabe o quanto é importante alguém falar: venha fazer uma entrevista conosco, cara a cara, né, Marcelo? Na E em outro França, país ainda. por favor, na É, França. na França.
Então, eu estava exatamente nesse clima, nesse mood que você falou. Não é possível, deu certo, não é possível. Assim, né? Deu certo não, era para entrevistar Sim, lá, etc. sim. Fui. Então, Marcelo, vão te pagar uma passagem, você vai, faz ida e volta. E é chato. Pera, Pois Marcelo. não. Pera. Pessoal, olha só. Vamos pagar a sua passagem para você vir. Você sabe o que eu digo? Que quando você se abre para as possibilidades, tem uma frasezinha que é frase de caminhão que a gente fala assim, ó. Dá o passo que Deus dá o chão, né? Vai dando o passo que Deus 100%. vai abrindo. Sabe o que as pessoas fazem, Marcelo? Ah, como é que eu vou me candidatar para uma vaga lá fora? Se me chamarem para uma entrevista, eu nem tenho dinheiro para pagar a passagem. Como é que eu vou para uma entrevista lá fora? Eu costumo dizer que esses mini bloqueios, esses julgamentos, né? Porque é um julgamento, né? Como é que eu vou? Eu não tenho dinheiro nem para pagar a comida, não estou pagando nem a conta de internet. Como é que eu vou pagar uma passagem? Gente, abra-se para as possibilidades. Eu quero que vocês leiam o livro do Marcelo para vocês perceberem. Porque deixa eu falar uma coisa rapidinho, Marcelo. Quando a gente, olha só, quando a gente lê o livro de um autor, a gente se conecta com a energia da pessoa. Tudo que ela passou vai reverberando no nosso campo. E todos os desafios que ela venceu, você também vai se conectar com a possibilidade de vencer. É por isso que eu trouxe o Marcelo aqui, para vocês perceberem o que a gente faz quando a gente lê o livro de alguém. A gente, caramba, entendi. Olha só, ele está trazendo aqui um pouco da história dele para você se conectar. E depois, no final, vou deixar o link aqui da Amazon para você adquirir o livro. Porque, olha só, eu vou mandar a passagem para você vir aqui fazer uma entrevista, tá bom? Fala aí, Marcelo. Foi exatamente assim. E ainda naquela condição de, bom, vamos lá, vamos fazer, vamos acreditar. Rezar bastante, 100%. Eu sou dessa linha que você falou. A gente tem que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, Deus provém. O universo põe o chão, né? Pronto. E eu fazendo a minha parte, fazendo a minha parte. Vim pra cá, pedi uma semana, né? Porque é difícil vir pra cá num dia, entrevista no outro dia, naquele outro mesmo dia, vim embora à noite, cheguei no terceiro dia no Brasil, né? 12 horas de viagem. Fiz a entrevista, foi muito legal, etc. A entrevista fiz em francês, fiz em inglês, todos os chefes, diretores me entrevistaram. Almoçamos, foi muito legal. Aí, estava tendo uma parte interessante que eu gosto de comentar. Nem pus no meu livro essa, hein? Essa vai de bônus. Eu Olha, estava lá, pessoal, exclusivo, vamos lá. exclusivo para Alice. Exclusivo, Ah, exclusivo, perdão. essa linda gratidão, muita luz. Aí, Marcelo. Aí chegando lá e o negócio da pandemia, né? Fevereiro de 2020. Sim, Então claro que sim, imagino. aquela coisa, não é pandemia. Esse era o papo lá. Sim. Marcelo, e aí? Eu fui entrando no avião pensando, nossa, compra máscara, não compra, a gente não faz isso no Brasil, né? Nunca fez. Comprei uma máscara, não usei, comprei 50 máscaras. Ninguém vendia máscara naquela época, né? Então comprei uma caixa desse tamanho de máscara. Aí não usei. Não é, etc. Ninguém sabe nada a respeito da pandemia, Sim, né? sim. Aí, chegando lá, esse era o papo, a discussão, e o meu chefe, ele saiu já, mas eu que me contratou, ele, numa reunião com os japoneses, que é distribuidores da empresa aqui, lá no Japão, que é uma fábrica. Aí, aí que vai o bônus interessante. Ele saiu e falou, gente, só um minutinho, vou acabar a reunião aqui com o japonês. Falando com os japoneses, voltou. Vocês não sabem o que aconteceu. No meio da minha reunião com os japoneses, o meu chefe me contando, né? Começou a tremer tudo. Eles passaram por um terremoto. E ele lá, Ah, olha só que interessante. Ele vendo o pessoal mexendo assim e um pouco chocado, né? Isso ele contando pra gente um segundo depois que aconteceu. Porque lá pra eles não é tão estranho, né? Como se sim, fosse no Brasil. é tipo o vento sul aqui em Santa Catarina. Exato, exato, exato. Ou no Chile, né? O pessoal treme, tremeu e daí. O povo tá até dançando, não consegue andar, mas é normal pra eles. E aconteceu isso daí durante a minha entrevista. Então, ao vivo com o Japão tremendo. Foi um pouco chocante para mim também, mas tudo foi bem, graças a Deus, não aconteceu nada de mal. E aí, voltando à linha de pensamento, o meu chefe foi me levar embora, que não era meu chefe na época, me deixou na estação de trem.
Aí a gente quer sempre ter uma resposta, né? Assim, Sim, como que eu claro, fui? eu tô ansioso, né? Ansiedade, né? Ansiedade, Exato. né? Me dá o Puxa retorno logo, fala alguma vida! coisa, vai me contratar ou não? Eu já vim, já passei, já comi, já conheci todo mundo. Fala alguma coisa para eu não arrancar os meus cabelos, né? Mais ou menos assim que Exato. a pessoa, né? É normal, é inerente do ser humano, mas a gente precisa confiar, né? Vamos lá, Marcelo, daí, você Precisamos tava todo confiar. se coçando, né? Precisamos confiar. Eu falei, obrigado. Aí eu tentei puxar, né? Falei, bom, então até breve. Ele falou, Marcelo, até breve. Aí ele me deu um ponto positivo naquela hora. Então eu Sim. fiquei mais ansioso ainda. Falei, poxa, será que ele foi simpático? Realmente ele gostou. Realmente ele vai Sim. continuar. E indo embora, aí o ponto interessante que eu também cito no meu livro, entrando no trem e olhando. É o que a gente queria, né? O que a gente buscava naquela hora, naquele momento de vida da família. Mas Era e mudar de agora que eu país. tenho a chance de mudar? E agora? Exato, exato. Aquela coisa, aquele monte de entrevista, aquele monte de envio de currículo durante 2, 3 anos. Será que vai acabar agora? Será que o país que eu morei aqui há 20 anos atrás vai nos acolher novamente? Então, é um negócio meio, né, universo que você falou aí. Não, e a gente quer muito, quer muito, quer muito, e daí quando tem, cai a dúvida, né, Marcelo? Para todo mundo Cara, acontece isso, né? cara, Porque são vários outros fatores. Daí os familiares e a minha história, e o aconchego, aquele calor quente que o Brasil pô, tem, né? Que eu não sei porque que o brasileiro, né, tem esse aconchego todo, que é o que todo mundo fala, né? Ir para fora do Brasil é perder esse aconchego, essa amizade, né? E daí? Aí você foi refletindo no trem. refleti no trem e falei, Como é que é o nome da sua esposa? Mariana, Aí você ligou para Mariana do trem ou não? Como é que você fez? liguei, liguei já ali Ah, na estação. Eu liguei para ah. ela, falei, deu certo e tal. Acho que foi bom, vamos ver o que acontece, etc. A gente tem que esperar. E vendo passar as árvores assim no trem, né, voltando de Paris, aqui de Cannes, onde eu tô, que eu moro hoje, né, até para Paris para pegar o voo, 2 horas de trem, eu via passando assim aqui, pô, é Na bonito, né? velocidade rápida, né? As árvores passando, né? É, esse pega 180, 200 km por hora, e passando rapidamente e bonito aquele campo. Falei, Deus, será que é minha vez? Né? Vou confiar, já fiz a minha parte, 100%. Tudo que eu podia fazer eu fiz, investimento, roupa, preparação, estudo, estudei Coragem, muito a empresa, disposição. Uhum. coragem, disposição, vi muito filme em francês, para voltar ao francês, né, que eu tinha 20 anos, eu Para trabalhava com francês fluir. já, para Uhum. fluir, né, né. E, pô, passou fevereiro, março, abril. Abril, 2 meses depois, eu quase desmaiado. Não, brincadeira. 2 meses depois, me ligaram e falaram, Marcelo, deu certo. Então, a vaga é Tá. sua, Peraí. Você fez a tá. entrevista na França, voltou Na para França. casa e eles te Isso. chamaram 2 meses depois? Sem pressa nenhuma. Ai, universo, como pode melhorar? Como pode melhorar, pessoal? Eu quero muito que vocês ouçam essa live assim com toda a atenção do mundo, né? Olha isso, né? Quando você está fluindo. Uma vez eu estava conversando com um mentor meu e ele disse assim: se você, por exemplo, não faz, ele falou assim, não faz nenhum sentido a pessoa querer morar nos Estados Unidos e não estar estudando inglês. Foi uma Concordo. porrada, assim, sabe aquelas marretas assim? A gente tem sítio, eu tenho sítio, né? Então eu sei o que é É, comprar ferramenta pesada. Daí o rapaz lá estava trabalhando, precisava de uma marreta de. Eu não sei de quantos quilos era, tá? Mas, tipo assim, era uma coisa bizarra que eu não conseguia levantar. Então, quando ele poxa, falou isso, assim, não faz nenhum sentido você querer morar nos Estados Unidos e não estar estudando inglês. Uma marretada assim na cabeça, sabe? Aqueles foi filmes de aquela terror. marreta. É isso que eu quero dizer para você. Não faz nenhum sentido você querer criar mais dinheiro e você não está economizando, não está investindo. Não faz nenhum sentido, mesmo que seja no mental. E é isso que eu digo para as pessoas, tipo assim, começa a economizar no mental. Começa a economizar aqui no seu caderno, anotando, começa a fazer o projeto, né? Se eu tirar isso, se eu tirar aquilo, se eu começar a economizar daqui, da acolá. Então, tipo assim, o Marcelo, querendo ir morar fora, estudou muito a empresa e voltou a assistir filmes de inglês para ele
poder fluir o francês, né? Para ele Francês. fluir o francês dele. Ou seja, o que ele estava fazendo, pessoal? Ele estava se colocando na frequência, entende? E é isso que eu quero dizer para você. Se você quer ter um relacionamento amoroso, você precisa se colocar na frequência. Se você quer ter mais dinheiro, você precisa se colocar na frequência. Primeiro você se coloca na frequência. Daí 1 ano depois a empresa te chama, 2 meses depois você é contratado, entende? Você precisa passar pelo processo de ajustar a frequência. Conta pra gente, Marcelo. Daí ligaram pra você. Como é que foi? Conta aí. Ligaram para mim e falei, poxa, né? Aí foi uma emoção extrema, né? Todo aquele trabalho, toda aquela dedicação, além dos filmes em francês, a gente viu em família o filme do local aqui, né? Porque a gente já tinha que sonhar, né? E apostar que na nossa cabeça já estava ganho, já estava resolvido que a gente viria para cá. Foi uma Agora, decisão Agora, deixa eu te mental. fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Pois não. E pode responder honestamente, Tá. tá tudo lindo. Quando você começou a visualizar tudo isso, visualizar a França, visualizar canais que mostravam a França, visualizar, assistir filmes em francês, você já sabia que o processo de visualização era importante ou não? Você estava fazendo inconsciente? Estava fazendo inconsciente. Intelectualmente. Gente, é isso que eu quero dizer para você. Inconsciente. Olha, você sabe o que eu falo para as pessoas? Todo o conhecimento que você precisa, tudo que você precisa acessar, você já tem disponível para você. Agora, quando você abre assim uma frestinha, daí o universo te dá luz, entendeu? Tipo assim, ele não, alguém falou para você, olha, vai visualizar a França para você poder voltar a morar lá. Pois é, Liguei. coisa linda, que coisa linda. Daí, aí você Vou falou olhar para Mariana, esse Mariana, festival. arruma as malas. Mais ou menos. Mariana e Marcela, vocês estavam doidas para ir para os Estados Unidos, mas a gente vai para a França. Não, tô brincando. Aquela hora a gente já tava todo mundo na vibe da França, né? Estados Sim, Unidos tinha sido antes. Isso foi uma brincadeira mesmo. Aí ficaram, né? Pô, ficaram empolgadas. super empolgadas e começou ali um processo que o Covid me ajudou. A etapa do Covid, o período do Covid, de tão ruim que ela pode ser, a gente tem que ver o lado positivo. Foi um lado positivo para mim. Por quê? Atrasou tudo. Então, uma série de coisas interessantes Que você, passaram a acontecer no meu favor, ao meu favor. Quer coisas que perguntar você alguma precisava coisa? resolver muito rápido, o Covid te deu tempo suficiente para você resolver, né? Eu imagino. Foi Isso. isso? Sai de apartamento, conserta apartamento, compra passagem muito mais barata, ninguém estava voando, porque aí eu passei em abril, só que teve um pequeno detalhe. Eu vim para cá em outubro, porque fechou, né? Espaço aéreo, ninguém voava, ninguém saía de casa. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 meses depois que eu passei. É isso mesmo, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 meses depois que eu passei, eu vim para a França. Então, eu tive 6 meses para preparar tudo. Isso é tudo que todo mundo quer, né? Quando vai viajar, vai Claro, mudar de tempo, país. disponibilidade. Aham. Exato. E aí foi. A gente foi se acertando, a Mariana foi entregando as coisas no trabalho dela, que ela tinha um processo longo para ser feito, que ela era funcionária pública lá, de 15 anos de carreira, que queria ir embora, estava preparada para ir embora. Minha filha fazendo a 7ª série, ali em São Paulo, a gente também tinha que sair. Imagina, o Covid deu uma desculpinha, né? Ou seja, as aulas não estavam regulares. De qualquer forma, ela tinha que parar, né? A 7ª série e começar no outro país e ela não terminou a 7ª série, né? Foi outubro, então estava na metade. Veio para cá, começou a 8ª, né? Porque aqui o ano começa no meio do ano, né? O ano letivo começa no meio do ano calendário. É, então, nossa, foi assim, um momento muito interessante. Muitas dificuldades, né? Então, o melhor aconteceu. Era o problema que a gente estava buscando. A gente queria esse problema, né? Eu falo para as pessoas, quando a gente começa a falar, né, nossa, não sei o quê, e se acontecer isso? E se eu não passar nessa vaga? E se eu não conseguir viajar porque vai chover? Calma, calma. Antes de tudo, você tem já a viagem fechada? Você já tem a oportunidade na sua mão? Eles te convidaram? Se está tudo sob seu controle, aí é outra coisa. Não chegou lá ainda? Acabou, está nos 90%. Então esquece, né? Esquece, relaxa, fica tranquilo. Então a gente estava com esse problema na mão. Eu imagino que coisa linda, né? Eu sempre digo para as Legal. pessoas assim, ó,
eu trabalho muito forte a questão da gratidão, né? Que é importante você visualizar a gratidão. Então, por exemplo, as esposas reclamam muito dos seus maridos, e daí eu digo assim: procura nele algo que você vibre a gratidão, porque não faz nenhum sentido a pessoa estar casada com alguém, morar com alguém, dormir com alguém que ela não admira em nada, que ela não gosta nada, que ela não seja grata por nada, né? O que acontece é que nós, geralmente, focamos mais no que é negativo, né? Então, a gente pega ali o que é negativo da pessoa e amplia bem gigante, e aí pega aquela coisa que é positiva e diminui o máximo que a gente pode. Isso é muito comum no ser humano, que precisa ser revertido, né? A humanidade precisa reprogramar o mental, né? Para ser feliz, para ser abundante, para ser próspero. Então, por exemplo, assim, todas as coisas poderiam dar errado, mas quando você começa a visualizar o que pode dar certo, isso amplia, né? Eu costumo dizer no Expansão Financeira que foco é o fermento, né? Então, para quem sabe fazer bolo e sabe fazer pão, o bolo e o pão para crescer, para ficar macio, ele precisa de fermento. A sua vida também. Você precisa botar foco no que você quer. O que que eu quero? Eu quero isso aqui. E o que está dando errado? Bom, eu tiro daqui o que está dando errado e começo a focar no que está certo. Mas agora vamos falar do livro. Daí estava lá 20 anos já, adormecido, um montão de coisa, aí você mudou para a França, daí como é que surgiu? Como é que o livro renasceu? Ótimo ponto, ótimo ponto. É, aí vem a dificuldade, né? Beleza, eu estava 1 ano, 6 meses, etc. Aí veio não dificuldade, um desafio no trabalho. Pessoas novas entraram, a gente tentou se entender, etc. Ou seja, desafios de 3, 4 culturas juntas. A gente não conseguiu alinhar os pensamentos. Eu estava perdendo tudo que eu tinha conquistado, né, em termos dentro da empresa, etc. Foi um De desafio. estrutura, Ótimo. de confiança, né? De lugar, né? O meu lugar, né? Exato. Tipo assim, o meu lugar começou a ficar apertado, né? Obrigado, exatamente isso. Meu lugar começou a ficar apertado, Liz. E Eu aí tô sentada foi. aqui na minha poltrona, bem confortável, daí chega o Marcelo e senta do lado. Daí chega o Ricardo, que é meu marido, senta do outro lado. Daí chega mais umas 3 pessoas e começa. Gente, fica apertado, a gente Pronto, tem que começar a se estruturar ali, né? Ou sair, pronto, né? pronto. Exato. Vou sair, vou sair. E foi aí que, né, veio essa dificuldade, esse desafio bem grande dentro do trabalho. Eu conto tudo no livro. E foi daí aquele negócio que o pessoal fala, né? Eu quase entendi 100% isso. É simples, né? Que o fundo do poço é uma mola. Não é isso? Eu também estou começando a Aham. concordar com isso. Você chega no fundo do poço, todo aquele desafio, todo aquele ego que a gente tem que brigar diariamente contra. O ser humano, a gente tem que procurar se entender, conhecer a respeito de nós mesmos primeiro, propósito, identidade. Aí eu comecei a buscar tudo. Qual era o meu propósito? Qual era a minha identidade? E eu sempre aceitei Deus, sempre fui religioso. Eu sei que aqui a gente não tem um cunho religioso, né? Mas busquei a Deus mais fortemente. Sim. Busquei, busquei algumas pessoas que falam muito de Deus, etc. Uma igreja aqui, a gente tem um grupo, uma célula, né? Que me encontrou nesse caminho todo. Uma Te coisa foi acolheu? que me acolheu naquele momento, etc. E a partir daí, busquei o meu propósito. E um emprego devagar, etc. Mas eu comecei a entender. Isso durou meses. Durou meses. Eu tentando me entender. Aí, de repente, chegou uma hora que eu vi que todo mundo reclamava dentro do trabalho. Eu falei, bom, primeiro, eu tô. Aí vem a parte de gratidão, Liz, que você gosta, que você enfatiza bastante nos seus vídeos. Beleza, vamos ver. Tá tudo ruim, todo mundo tá fazendo isso, todo mundo acha que tá ruim, etc. Todo mundo no lugar errado. Peraí, eu não sou todo mundo. Primeiro, eu tô muito grato por estar aqui. Esse trabalho todo que eu fiz durante anos, durante meses, deu certo. Aqui tá ótimo para minha família. Elas estão adorando, apesar das dificuldades iniciais, dos meses iniciais, estão adorando, etc. Então, peraí, vamos ver o lado bom disso aqui. Para ver o lado bom, a empresa é a empresa. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que fazer o meu melhor, dar o meu melhor, dar sempre a mais, que é isso que eu sempre falo, a gente tem que dar um pouquinho a mais. E começou, eu comecei a entender essa parte, que a empresa é do jeito que ela é, e eu sou do jeito que eu sou. Agora, o que que eu quero para mim? De novo, grato pela empresa,
por tudo que eu passei até hoje, etc. Falo para eles de vez em quando. Obrigado por ter me trazido aqui. Agora, como que eu posso, se a empresa tem problemas internos, se as pessoas não se encontram, o que que eu posso fazer? Hoje eu já começo a tentar direcionar alguém que me dá abertura, fala, bom, esse é o propósito, o que que você está fazendo aqui? Ou seja, eu quero multiplicar o que eu tive de bom nessa parte difícil. Nesse momento todo, história longa, etc., eu falei, bom, e agora, o que que eu vou fazer? Eu já me encontrei, Deus está do meu lado, continua do meu lado mais forte ainda. Falei, bom, e aquele livro que estava perdido, hein? Será que não é hora de contar uma coisa a mais, juntar aquela ideia, aquela vinda para a França com essa vinda agora e passar isso que eu estou vivendo, esse momento difícil e essa dificuldade, passar isso para outras pessoas, para que elas possam entender, identificar algum ponto do livro na sua própria vida e a partir daí crescer, buscar propósito, se desenvolver? Comecei a escrever. Comecei a escrever assim, do nada, no celular. Falei, olha, deixa eu abrir esse livro. Será que tem aqui? Comecei a buscar no celular, nos arquivos. Estava no intervalo do trabalho. Vai estar aqui. Deixa eu ver. Comecei a ver. Ah, que legal. Vou continuar. Comecei ali no celular mesmo. Comecei a escrever, 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 escrever. Cheguei em casa e falei, bom, gostei dessa história. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar que vai ajudar muita gente. Escreve aqui, escreve no trabalho, escreve à noite. Até que durante uns 4 meses, eu acho. Escrevendo, escrevendo, escrevendo. Fiz uns 50% do livro. Aí eu falei, eu preciso terminar esse livro uma hora. Como que eu vou terminar esse livro? Teve um evento aqui do Pablo Marçal Uhum. e o Thiago Rocha, que trabalha com ele, foi Sim, eu apresentar, conheço. etc. Uhum. Conhece? Sim. Tá. Aí É o ele que foi mora em apresentar, Portugal, né? Que você está é o falando, que eu moro né? em Portugal, Tá. exatamente. E falando lá, é aquela coisa, né? Bom, eu vou tirar, ele está fazendo um evento aqui, eu já estava um pouco, bom, casou, deu ir no evento, com prazer, foi ótimo. Não foi um evento programado, uma coisa assim bem, depois eu conto essa história. De 2 dias de antecedência, pra você ter uma base. Aí chegou o Thiago Rocha, pessoal, tô aqui e tal, muito obrigado pela presença de todos. Quem aqui está escrevendo um livro? Eu levantei a mão. Eu falei, conta um pouco do seu livro. Aí ele já me deu uma chamada, né? Falou, Marcelo, por que você não terminou o seu livro? Quantas pessoas que você pode ajudar com esse livro? Ah, uma Quantos pro... marreta do sítio. Exato, exato. Ele pegou a marreta, falou, chega mais perto aqui. Pá. Ai, Aí, aí ficou caramba. nessa, todo mundo falando, etc. É, saí do foco. Acabou a palestra, fui lá conversar com ele. Falei, Thiago, antes disso ele falou, então você vai sair daqui com uma data. Falei, beleza. Aí fui conversar com ele no final. Falei, ô Thiago, você me falou que ia me dar uma data para terminar meu livro? Que história que é essa? Ele falou, não, Marcelo, vou fazer um negócio então. Pega teu celular aí, você tem Instagram? Então pega a live. No final não foi uma live, foi um vídeo. Falei, pode ser vídeo? Pode. Filma aqui. Aí o Elley, que trabalha com eles também, hoje trabalha aqui na França, marido da Ana Luquini, ele filmou, falou, deixa eu filmar aqui. Começou a filmar. Eu não sabia o que ia acontecer. Ele falou, tô aqui com o Marcelo, tá? Esse vídeo tá no meu perfil. Tô aqui com o Marcelo. Marcelo, era, era 3 de abril que a gente estava. Que abril, maio, março, 3 de março que a gente estava. Março, abril, não me lembro agora. Ele falou, então beleza, Marcelo, vamos colocar aqui 3 de junho. Não, antes disso, né? Começa a filmar ele, beleza. O que o Marcelo fará? Ele está escrevendo um livro, ele vai dar uma data pra gente hoje. Pode ser daqui 3 meses, 3 de junho, o que você acha, Marcelo? Eu falei, vamos colocar 3 de julho, que é a independência dos Estados Unidos. Pronto, vai ficar marcado. Então tá bom, o Marcelo tá aqui, 3 de julho, 4 de julho, perdão. 4 de julho vai acabar o livro dele. E ele se propõe a. Qual carro que você tem, Marcelo? Caramba. Falei, um Polo. Um Polo está financiado ainda. Ele se propõe, se ele não acabar nessa data o livro, ele se propõe a doar o Polo dele aqui diante de você.
Vai doar agora para... vai, né? É o compromisso social, né? Você teve que se comprometer, fazer um contrato com quem está assistindo, Pronto, né? exato. E agora eu já estou reforçando esse contrato, que já passou, já falei, já regravei isso daí. Terminei o livro no dia 4. Então, não que eu não quero ajudar, vou até ajudar a ONG que ele propôs na África. Mas meu carro não, eu vou terminar. Então, vamos conversar a respeito do carro. Aí eu até abri o olho na hora, falei, sério? Ele falou, sério, ué, você tá aqui, você não vai Quer pegar o fazer ou livro? não quer fazer, né? Exato. Eu também gosto disso. Quer fazer ou não quer fazer? Quer ficar de neném, cai fora, não enche o saco. Eu também não tenho paciência, eu não tenho paciência. Pronto, então você entendeu o que aconteceu naquele momento. A partir daí eu tinha uma data. Então Claro. acabei, E foco, né? Agora você tinha foco, né? foco, foi ótimo. Chegar do trabalho, fiquei 3 horas, 4 horas todo dia, durante esses 4 meses, até acabar. O Flávio Augusto usa uma frase que ele diz o seguinte: não tem nada que você não consiga fazer com um pitbull correndo atrás de você, entendeu? Então, tipo assim, Essa é aquela ótima. gravação, aquele desafio ali era o pitbull que você precisava para você correr e pular o muro, né? O que era pular o muro? Era sair de um livro, e eu vou começar antes que eu me comprometa aqui, né? A terminar o meu. Uma data, que tal? Que tal, Elis? Acho que é a hora, né? Calma, calma. Vou ficar um pouquinho com você lá no... Já que você saiu do lugar morno, vou ficar aqui esquentando. Mas olha, gente, é verdade, muita coisa a gente consegue. Inclusive, tem pessoas que utilizam essa técnica de uma forma mais equivocada, né? Dá certo também, tá? Que é o seguinte, ela faz a dívida, daí ela corre atrás de pagar a dívida, entendeu? Se ela... Você não conhece ninguém assim, conhece, Marcela? Uh, É que assim, ó, algumas Poxa pessoas, se vida. ela tiver que juntar o dinheiro para fazer, ela não consegue juntar, ela vai fazer um milhão de outras coisas. Mas se ela vai lá e ela se compromete, aí ela dá um jeito, ela trabalha, ela não se importa do que ela vai fazer, ela dá o jeito dela e paga, e faz o bagulho, né? E dá materialização para aquilo que ela queria, né? Eu Exato. não recomendo, porque não é todo mundo que dá conta do tranco, tá? Não é todo mundo que aguenta o tranco. Tem gente que vai lá, enfia a cara, porque fulano conseguiu, e aí quando a pessoa vê, ela tá endividada e tá literalmente com a corda no pescoço. Então não é para todo mundo, tá, pessoal? É isso que a gente tem que entender. Cada um na sua jornada, nem tudo é para todo mundo. Mas, nesse caso aí, eu gostei do desafio, né? Foi ótimo, foi ótimo. E aí foi. Você até citou o Flávio Augusto, um dos livros dele. Nesse período que eu não esqueci de citar, no período de dificuldade ou de reencontro, busca de propósito, etc., que eu passei No durante período meses. de treinamento, Marcelo, vamos ressignificar. Muito Dizem que obrigado. quando Deus mandou todo mundo para cá, ele disse assim: ó, vocês vão treinar para se tornarem melhores. Aí, quando chegou aqui Que embaixo, o beleza. pessoal começou a dar nome de problema. Ah, esse aqui é um problema. Não, não é um problema, é um treinamento. Você está treinando para se tornar um ser humano melhor, uma Ótimo. consciência melhor, mais expandida. Sim, no período de treinamento, Aí eu comecei a ler vários livros. Li talvez, no mínimo 10 nesse período. Continuei a ler, li no mínimo 10, e um deles foi o Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Eu cito ele no livro, inclusive, cito ele no meu livro, com as devidas direitos autorais do Flávio, claro. direitos autorais. Uhum. E então esse também foi um livro, e foi a parte que ele marcante, que ele até conta em podcast, que foi a morte do gafanhoto. Era o gafanhoto? Era um gafanhoto. Isso aí foi um ponto de inflexão para ele. Aí tem toda a história no livro dele, né? Aí ele falava, bom, vou matar esse gafanhoto, que isso aí vai ser uma mudança de fase, né? Aí ele falava, que aí vem um pouco que você comentou, ele falava, mas o que que o gafanhoto tem a ver com isso, né? Deixa ele o gafanhoto quieto, vamos resolver de outro jeito. Mas aí chegou no momento que ele tinha que mudar, né? E era aquela hora. Ele estava com a esposa dele conversando, ele estava renegociando contratos, ele estava num momento muito difícil. Falou, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos matar esse gafanhoto agora, espremer esse gafanhoto, e ele vai ser um símbolo de vitória, de mudança. Então, por isso que eu citei, né? Ponto de inflexão no meu livro. Foi um momento muito interessante, também de mudança de fase.
né? Também de mudança de fase, por isso que eu me identifiquei bastante. Que bom. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? A vida, né? A gente vive uma. E nem todo mundo está preparado para isso. Essa é uma conversa que nem todo mundo está preparado, mas quando eu digo assim, ninguém veio aqui para ser feliz, para viver rindo o tempo todo. Quem já teve períodos longos de férias, tá? E eu já tive, né? Já fui para Maceió passar com os meus pais lá. Nossa, 30, 40 dias. Piscina, Que praia, delícia. restaurante, pedal na beira-mar, né? Imagina a guria só de biquíni com a cangazinha passeando, pedalando, fio para cá, fio para lá. Gente, é entediante. Esse período longo de férias, só quem já teve sabe o quanto é entediante, né? A gente fala assim, ai, preciso de férias. Você precisa de férias de uma semana, de 10 dias, talvez no máximo de 15 dias, né? Os desafios, né? É só a gente perceber o quanto as crianças gostam de brincadeiras de desafio, de labirinto, né? De Adoro. brincadeiras que estimulam o aprendizado. Então, nós descemos aqui para aprender, para compartilhar. E no Clube da Liz tem uma aula que eu falo sobre os 3 tipos de pessoas que a gente precisa conviver para expandir, para crescer. E o Marcelo aqui, sem saber, sem assistir a aula, ele citou algumas pessoas que são importantes para a nossa convivência. Se Opa. o Marcelo não tivesse tido visitas na poltrona de rei confortável que ele estava, ele não teria se mexido para expandir um pouco Não. mais, né? E hoje ele tem um livro. Esse livro... Marcelo, você sabe o que eu acho engraçado, gostoso do livro? É que o livro... Você dá a oportunidade de a pessoa expandir, de ela crescer, de ela mudar, sem ela se sentir afrontada, né? Porque o meu compartilhamento de informação, o ensinamento que eu trago, ele confronta, né? Então, tipo assim, você está me assistindo e eu estou te confrontando, e aí você está vendo e aquilo vai mexendo com as suas energias, né? O livro não, o livro ele tem uma doçura, né? Eu leio, eu interpreto do meu jeito, um mês depois eu leio de novo, e daí ele já me traz uma nova lucidez. Então, quem consegue escrever um livro faz, assim, algo magnífico pela humanidade, né? E aí, agora, eu quero que você diga o Concordo. seguinte, finalizou o livro, Sim. tá pronto, nasceu o segundo filho. Nossa, nossa. Foi, assim, impressionante, né? E a satisfação é muito grande, né? Você conseguiu você conseguiu concatenar toda a informação que você tinha, mostrar de uma maneira clara. Chamei os amigos, a gente falando de sogra, minha sogra que revisou, uma pessoa Ah, que muito, muito lindo! culta. Viu, pessoal? Viu? Tem sogra que revisa o livro do genro. Coisa linda. Cada um na sua jornada. Não é todo mundo que merece uma sogra linda assim, né? Cada um Muito na sua jornada. boazinha, muito boazinha. Não podia ser ninguém tão presente, né? Falando um pouco, colocando um pouco de humor nessa frase que eu disse agora a respeito da minha sogra. Não poderia ser alguém tão próximo como minha mãe, né? Porque ia falar, nossa, tá Tá tudo lindo. Nossa, que perfeito. lindo. Tá perfeito, tá? E a minha sogra, ela, de novo, ela é muito culta, né? Fez várias faculdades, leu, sei lá, milhões de livros, não, mais de 1000 livros, certamente. Então, ela poderia criticar, aí a parte cômica, né, de sogra. Ela poderia criticar por ser sogra, né? Abertamente, Marcelo, ó, Sim, esquece, não é pra você, esse livro tá horrível. Não, sim, brincadeira, eu não faria isso. Ela é muito gente sim. boa. É. E Não faria aí porque ela você fez pode uma boa mostrar, plantação. Se você não fizesse uma boa plantação, você ia colher o limão, com certeza. Cada um tá colhendo. Sim, daí a certamente. sogra. Revisou, e o chat GPT revisou também. Inclusive, ele não achou vários erros, então eu briguei com ele até. Eu revisei várias vezes, coloquei. Um amigo, foi produção independente, né? Um amigo editor falou: Marcelo, eu quero fazer a capa, eu quero fazer capa contra capa, eu quero Ficou fazer lindo. Mostra diagramação. a capa, mostra bem, mostra a frente, coisa mais linda. Ficou Olha que bonitinho, coisa né? mais linda, gente. Lindo demais. Não, bonitinho não, Bonitinho. é lindo, é magnífico. Ah, é super Muito obrigado, ilustrado, né? Luiz. Muito Sim. obrigado. Tem bastante foto. Muito obrigado. É gentil. E foi, ele falou, Marcelo, eu vou fazer meu trabalho. Eu falei, então tá, quanto é? Não, eu não quero saber. Eu não quero saber, você vai me pagar um Ah, churrasco depois. Não, que tipo, coisa insistiu, ficou linda. aquela. Fez tudo direitinho, inscreveu para mim na ISBN, né, que é o registro do livro.
E daí pra frente foi a emoção grande, ótimo, vou passar isso que eu aprendi pro mundo. Ajudar a preparar as pessoas, etc. Talvez para uma próxima live. Agora, um ponto interessante, tanto que você tem que aprender, porque está na Amazon, né? Uhum, Ele está aqui impresso, sim, você consegue comprar ele impresso na Amazon em alguns países, sim, infelizmente não no Brasil, por enquanto, então lá não vai ser Amazon, lá é só e-book sim, e Kindle, sim. mas a dificuldade que eu tive para colocar, porque você tem que aprender tudo novo. A Amazon coloca, tem 3 aplicativos que você tem que aprender a mexer, você tem que tirar toda a configuração do livro, ou seja, uma série de trabalho muito interessante, trabalhos muito interessantes, que eu tive que fazer, eu quase cheguei a desistir, vou ser sincero com você, Liz. Mas acontece, a gente É, quer desistir de muita nossa, coisa. ufa, pelo amor, nossa, Vai. foi barra. Essa parte nós vamos deixar para uma próxima live, onde o nosso público será Vamos, diferente, onde nós vamos convidar quem quer escrever um livro, né? E daí você pode com prazer. contar a jornada de como é escrever um livro, porque tem muita gente querendo escrever um livro, né? Meu É, pai, deixa eu falar uma coisa para você, o Marcelo. conta. Meu pai é jeca da roça, né? É matuto da roça, né? Nós visitamos ele recentemente, daí ele falava assim pra gente: é muito engraçado esses matutos da cidade que não sabem quebrar castanha do Pará. Você sabe o que é castanha do Pará? Sei, sei. Já viu ela na casca? Ou você só compra na Ah, casa de material não, acho que eu de, não vi de, de, ela na casca, de não. produtos naturais? É porque quem compra na É, casa de produto natural vê a castanha já descascada. A pessoa não tem noção que ela tem uma casca e depois ela vem dentro de um ouriço, né? E daí ele pegou um nossa, ouriço de castanha do Pará. Depois eu vou sabedoria, hein? postar aqui no meu stories para o pessoal ver. E deu para o meu marido, né? Olha o teste. Quebra, quebra que eu quero ver você quebrar esse negócio para poder. Poxa, Então, mas o que eu quero dizer com isso, né? O meu pai mora na roça já há 300 mil anos, né? E ele escreveu um livro em 2000 olha e que legal. é uma autobiografia dele, né? Aí, tipo assim, ele diz assim: eu escrevi para a família, porque ninguém quer autobiografia de Jeca, de Zé Ninguém e tal, blá blá blá, né? Lindo, muito lindo, mas eu achei muito lindo porque o meu pai, ele não concluiu os estudos no tempo devido, ele já terminou os estudos agora, já depois de 50 anos. Meu pai tem setenta Que e dois legal. anos, né? Ah, E ele escreveu 72? um livro. Olha que Mora na roça, chique. Parabéns, hein? longe, 45 quilômetros da cidadezinha mais próxima, estrada de chão. Cada buraco que você não Nossa, passa se não for com um pneuzão gigante, né? Então, tipo assim, o seu polo era um polo? é um polo, é um polo. O Polo Não não chegaria lá, entra né? lá fácil. Não, ele chega, mas ele chega capengando, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Assim como o meu pai também foi produção independente, ele foi lá, escreveu, imprimiu, né? Fez lá não sei tantas Olha que mil joia. impressões e tal. Assim como o meu pai escreveu um livro lá da roça, que anda a cavalo, que tira leite da vaca todo dia, que dá ração não, que dá lavagem, Pro pessoal, porco. pro porco, a gente vai para lá passear, ele dá 2 baldes para cada um. Vão embaixo do pé de manga e do pé de jaca, catar jaca e manga para botar pro porco. Vão trabalhar para pagar o almoço de vocês, né? Mais ou menos assim. Se o meu Que pai escrever um gostoso, hein? Que livro, beleza. se o meu pai escrever um livro e a história dele é linda, ele contando ali todo o aprendizado dele, cheio de simplicidade e tal, e traz muita lucidez. O tanto de gente que nós temos hoje no Brasil, tá, Marcelo? Estou falando de Brasil, porque hoje nós temos eu não sei quantos mil coaches, não sei quantos mil terapeutas, sabe, psicólogos que querem compactar o conhecimento, né, que a pessoa quer pegar o conhecimento que ela tem, a experiência que ela tem, compactar e distribuir. E é muito válido, porque a gente precisa disso. Tem muita gente que gosta de pegar, de ler, né? Tem muita gente que lê o e-book. Então, a gente precisa incentivar essas pessoas a trazerem esse compartilhamento, né? E assim como você recorreu ao livro do Flávio Augusto, muita gente pode recorrer ao seu livro para se inspirar, para ganhar força, para ganhar coragem, para compreender a jornada. Agora, deixa eu falar uma coisa linda para você, tá? Pois não. Tão importante quanto o dinheiro que a gente ganha da venda do livro, né? De monetizar o conhecimento, é
a vibração que vem para você através do que a pessoa sentiu ao ler o seu livro, né? Em vários pontos aqui você falando, eu senti a vibração no meu corpo. Lembra que eu falei? Eu digo, nossa, olha aqui vibrando, né? Porque a gente Que consegue legal sentir a isso. energia que aconteceu. A gente consegue sentir a energia que aconteceu. E eu sinto muito isso em alguns livros, né? Tem livros que eu leio assim que eu choro porque a conexão é muito forte, né? Ou então eu fico assim em silêncio, parada, um tempão em silêncio, sentindo aquela vibração. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que alguém lê o seu livro e a pessoa sentir essa alta vibração, isso vai reverberar positivamente em você. E aí eu quero Amém. trazer para o nosso público que está ouvindo aqui o seguinte: nem sempre o dinheiro entra na nossa vida em formato de cédula. Nem sempre o dinheiro entra na nossa vida através de saldo na conta bancária. Às vezes é uma ponte que alguém faz com outra pessoa, e aí aquela pessoa te abre 1000 possibilidades. Tipo assim, né? Olha quantas pessoas, tipo assim, a capa do seu livro é clean, é linda, é maravilhosa. Eu olhei e me apaixonei, é linda. Parabéns. Obrigado. Quem que fez a capa? O Marcos Jundoria. Marcos, querido, parabéns. Foi um trabalho fantástico, fabuloso, é apaixonante, porque a gente está acostumado com algumas coisas que são muito mirabolantes e, como diz a minha coach de imagem, você não sabe o que você dá atenção, porque tem tanta coisa ali, tanta informação que você não consegue se concentrar no essencial. A capa do seu livro é essencial, é linda, parabéns. Então, Marcos, Obrigado. meus parabéns para você. É isso que eu Graça, quero dizer. Marcos. Talvez, se você pagasse em dinheiro, alguém não faria uma capa Poxa, tão impactante. Entende? Então é isso que nós né? precisamos compreender. O dinheiro, ele chega na nossa vida de várias formas, né? Ele vem de várias fontes, de várias conexões. Eu acredito muito na prosperidade, na riqueza, né? Eu tenho uma frase que eu digo muito para os meus mentorandos, que é o seguinte: Deus disse que você é filho do dono do ouro e da prata, não é? Então você não pode aceitar viver menos, né? Menos do que isso. Agora a gente tem que requerer, a gente tem que se abrir, né? Tem que se disponibilizar. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu terminar a live, eu vou deixar aqui abaixo da live o link da Amazon. Você manda para mim ali no Zap, Marcelo, que daí eu já coloco ali. Pode levantar, põe de lado aí para a gente poder. Isso, lindão, ó, coisa linda. Põe bem na frente, Marcelo, mais para frente um pouquinho, mais pra... Ah, que lindo, que lindo. Quem quer morar na França? Baixa um pouquinho, Marcelo. Deixa eu falar um negócio, pessoal. Às vezes a pessoa, eu tenho brigado muito, brigado mesmo, tá? Com o meu público, que é o seguinte: você precisa interpretar. Precisa interpretar. Então, tipo assim, quando a gente fala quem quer morar na França, eu, Liz, não estou te ofertando você morar na França. Eu estou te ofertando a possibilidade de você se abrir para o que o universo pode trazer para você. Às vezes você vai mudar da sua cidadezinha, lá de Araguaína, lá de São Domingos do Araguaia, você vai se mudar para Manaus, você vai se mudar para Maceió, você vai se mudar para São Paulo, você vai chegar e vai se estabilizar em Santa Catarina. Essa foi a minha trajetória, foi a minha jornada. Olha que entende? Então, tipo assim, hoje em dia eu passo lá na cidadezinha onde eu morei, nossa, meu Jesus, misericórdia! Então, assim, o que eu quero dizer para você? Quando você lê um livro desses, você se abre para as possibilidades, porque a pessoa trava, tá? A minha briga constante com o meu público, Marcela, é o travamento. Não, mas eu não quero morar na França. Ô, criatura linda, magnífica, que dá comichão na minha cabeça. Não é sobre morar na França, é sobre você se abrir para as possibilidades. É óbvio que se você já tem um propósito de morar na França, então o livro para você vai ser muito mais fantástico, muito mais fabuloso. Mas o que eu quero dizer é, não elimine as pontes que podem te conectar com possibilidades. Não elimine as pontes que podem te conectar com possibilidades. E eu acredito que sim, ler um livro de alguém que saiu do Brasil. Você saiu de Minas, foi isso? Ou foi de São Paulo? Minas, de Guaxupé. Minas. Como é que é o nome da cidade? Guaxupé, interior de Minas. Guaxupé, nunca ouvi falar. Acho que só em música. Tem uma música que fala, né? Guaxupé. Tem. Não sei. Tem, não tem? Mas não é BH, pessoal. Liz. Oi. Subtítulo eu falo: uma saga internacional de Marcelo Fará, um brasileiro de Guaxupé.
Um brasileiro de Guaxupé. Olha só, sabe o que é isso? É honrar as Honrar origens, né? Honrar de as onde você veio. origens. E aí a gente tem uma outra frequência, tá, pessoal? Só para a gente finalizar aqui, tem uma outra frequência que é o seguinte: quando eu honro as pessoas, Marcelo, o universo me honra, entende? Porque Amém. honra é uma frequência. Então, tipo assim, quando você honra os seus pais, quando você honra as pessoas que te ajudam, quando você honra o seu marido, quando você honra a sua esposa, quando você honra o seu filho, quando você honra a dignidade da sua família, quando você honra o teu conhecimento, quando você honra a ajuda das pessoas que vêm, você está se colocando paulatinamente numa frequência de honra. E daí sabe o que acontece? O universo vem e coloca você diante de pessoas que vão honrar você. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você ainda não leu, né, o meu público que ainda não leu, o público do Marcelo, os amigos que ainda não leram, conecte-se com essa vibração. Se disponibilize para se conectar, né? Disponibilize para se conectar com a possibilidade de você expandir. Você não sabe se é a França, se é o Japão, se é Portugal, se é os Estados Unidos, se é o Brasil. Pode ter muita gente de fora do Brasil querendo vir para o Brasil. Vem aqui passar calor. Vem curtir praia, que é uma Exato. delícia. Tem muita coisa boa no Brasil, né? Então, assim, se você quer ler um livro, não tem a ver só com o conteúdo intelectual daquele livro. Tem a ver com você se conectar com a energia daquela pessoa, tá bom? Então, vou deixar o link aqui Exato. embaixo para você comprar o livro, para você ler. E aí, depois você volta aqui na live e dá um feedback pra gente. Marcelo, deixo com vocês, para você falar mais alguma coisa, se despedir. Nossa, foi assim, muito gostoso. Foi muito gostoso a nossa conversa, o nosso encontro. Para mim foi magnífico. Perdão. Liz, nada é por acaso, né? Tudo é alinhado e conforme eu vi alguns das suas lives, dos seus vídeos no YouTube, recomendo a todos. São ótimos, são ótimos. E eu vi uma conexão entre a gente, entre o que a gente passa, entre o propósito que a gente tem e o que a gente tenta passar para os outros. Então, nada é por acaso. Eu fiquei muito feliz de você me achar. Fiquei muito feliz da gente conseguir conversar e ter dado certo essa live. Só tenho a Vamos fazer mais, vamos agradecer. fazer mais, vamos fazer Com mais. prazer, com prazer. Eu só tenho a te agradecer. A gente também faz uma live, depois eu vou te convidar para você participar da minha. Vamos Tá bem no comecinho. fazer, vamos fazer. Pessoal, ó, quem quer escrever livro, espera aí que eu e Marcela vamos combinar uma live para a gente falar sobre a saga. Daí não é para quem lê livro, tá? Não é para quem quer só ler. É para quem quer entender como escrever um livro, como estruturar. E o que eu vou ganhar com isso, Liz? Você vai se conectar com essa frequência e da mesma forma que o universo disponibilizou para o Marcelo as pessoas certas para corrigir, para diagramar, para editar, né, para fazer correção. E você também vai se conectar, tá bom? Você também vai se conectar. E aí a gente faz um desafio com a pessoa. Ou ela faz o livro ou ela vende o carro. Boa, boa. Ou ela doa o Ótima carro. ideia. Eu gostei desse desafio, eu gostei desse desafio. Foi Foi muito bom, bom. né? É um pouco Foi chocante, muito mas bom. para quem leva, né? Para quem Não, aposta, mas foi mas é maravilhoso. Marcelo, motivante. olha, foi maravilhoso estar aqui com você. Você trouxe assim conexão com a energia do dinheiro do começo ao fim. Foi magnífico, sabe? Fico Eu feliz, acho que Liz. todas as pessoas vivem as conexões dela, né? E eu desejo agora profundamente que o universo se abra para você, que você venda muito mais esse livro, né? Para monetizar, para que o dinheiro traga para você mais abundância, mais prosperidade, mais possibilidades. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui que as pessoas não acreditam, né? A gente vem de uma sociedade onde se fala muito mal de quem é rico, de quem tem dinheiro, mas quanto mais dinheiro você tem, mais você ajuda. Quanto mais dinheiro você tem, eu costumo dizer na expansão financeira que o dinheiro ele só amplifica quem você é. Se você já é mau e mesquinho, o dinheiro Ótimo. vai fazer com que você seja ainda muito pior e ainda mais mesquinho. Mas se você é Fantástica uma definição. pessoa que se você quer contribuir com o planeta, né, o dinheiro que vier para a sua vida vai contribuir muito mais para você expandir o planeta. Então, o Marcelo está aí expandindo a nossa vida com essa história, com esse conhecimento. Então, vamos ajudar no sentido de ajudar com que essa energia chegue até nós, né?
Não ajudar o Marcelo comprando o livro, não. Ajudar com que essa energia que o Marcelo colocou no livro chegue até você, expanda a sua vida e faça você criar ainda muito mais possibilidades. Marcelo, querido, muita gratidão. Um abraço. Muito É Juliana, né? obrigado. É Juliana? Mariana, né? É Mariana, né? Mariana. Ah, um abraço na Mariana e um abraço na Marcela. Marcela, parabéns, querido. O seu pai já está deixando o Obrigado, caminho Liz. bem trilhado para você. Gratidão, Maravilha, Marcelo. Um vai. abraço, querido. Muita Obrigado, luz. Liz. Até breve. E muito obrigado mais uma vez. Gratidão a você Gratidão. e a seu público. Gratidão.